colocar aqui o nosso amigo Cacai, né? Advogado, Antônio Carlos de Almeida, um dos principais advogados do país. Fala, Cacai, tudo bem? E aí, Miguel, tudo bem, querido? Prazer estar aqui com você. Tudo ótimo. Cacai, só para contextualizar, esse foi o discurso do Lula hoje na reunião ministerial. Ele reuniu todos os ministros, né, para fazer um balanço aí um balanço do governo. E ele fez um discurso muito interessante. Eu não tinha assisti aqui junto com os espectadores, só para contextualizar. Cacai, mas eu chamei aqui você para a gente falar sobre esses depoimentos liberados pelo STF na última sexta-feira. Foram vários depoimentos foram vários militares importantes, generais, coronéis e também do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, depoimentos que eles prestaram à Polícia Federal e que agora foram liberados, né? A imprensa já destrinchou esses documentos, aqui também aqui na Fórum destrinchou, no cafezinho, em todos os jornais, enfim, foram documentos que confirmam a tentativa de golpe. Eu queria ouvir a sua análise, o que esses documentos trouxeram de novo, na sua opinião? Miguel, eu até escrevi um artigo que deve sair na quinta-feira, um pouco sobre isso. Eu penso que a investigação está madura. A investigação, quando ela tem algumas fases, na verdade, nesse caso, várias fases, chega um momento que você tem que ter um fim, ela tem que ter um relatório. A Polícia Federal está fazendo um trabalho técnico excepcional, inclusive com inteligência de investigação muito grande. Eu sou advogado criminal há 40 anos, só faço isso na vida, e realmente eu diria que ela fechou o cerco, né? Ela foi fazendo o que tinha que ser feito, teve lá uma delação de uma pessoa importante, depois teve várias buscas e apreensões. Nessas buscas e apreensões foram conseguido muita documentação, inclusive aquele vídeo incrível que eles próprios gravaram. Quer dizer, na verdade, a gente tem o auxílio luxuoso de um povo que faz espécie de uma operação Tabajara, onde produz prova contra eles próprios. E já foram ouvidos pessoas das mais diversas matizes, inclusive a última operação, ela impressiona, porque foram 4 generais que tiveram busca e apreensão. Depois da busca e apreensão, nós tivemos prisão de coronéis da ativa, ministros e ex-ministros, ministro da Defesa, ministro da Casa Civil. Ou seja, é muito farta a documentação apreendida, e aí você passa a ter, se você for ler com cuidado técnico os depoimentos dos generais, especialmente, eles são muito impressionantes, porque a Polícia Federal faz um trabalho, a gente que tem o olhar clínico, ela pergunta: o senhor no dia tal teve tal ou qual reunião no Palácio do Planalto? E aquilo vem em seguida com a outra pergunta, dizendo: não, porque nós temos aqui a comprovação que o senhor esteve 6 vezes, 7 vezes no Palácio do Planalto. Ou seja, as perguntas são feitas, Miguel, já com todo o histórico daquela época absolutamente mapeado. E os depoimentos, especialmente do ministro, do comandante da Aeronáutica à época e do comandante do Exército, eles são impactantes. Quer dizer, do Valdemar, ele fala: não, estava pressionado pelo Bolsonaro, é aquele que está querendo, ora, agradar o Bolsonaro e está querendo, ora, também se aproximar um pouco do Supremo, com medo de entrar nesse furacão enorme, ser preso e tal. Especialmente do comandante do Exército, à época, e do almirante da Aeronáutica, é impressionante, porque ele é técnico, ele comprova, no meu ponto de vista, como todo o resto da investigação, ele comprova que o golpe estava ali. Quer dizer, nós tivemos realmente uma participação. Claro, não existia apoio dos Estados Unidos, não existia apoio militar fora daqui, não existia apoio da tropa e do comando, não existia apoio da sociedade civil organizada, mas eles tiveram a importância que nós temos que reconhecer. O comandante do Exército chegou a falar para ele na República: se Vossa Excelência continuar nessa intentona golpista, eu sou obrigado a prendê-lo. E agora eu fico vendo as pessoas criticar. Ele fez o que tinha que ser feito. Veja bem, a prisão em flagrante, que o presidente da República só pode ser preso numa circunstância como aquela. Ele era presidente da República, existe
é uma discussão constitucional sobre isso, mas em flagrante ele poderia ser preso, sim. Agora, imagine o que não seria problemático uma prisão dessa, que ele iria resistir, chamaria oficiais ligados a ele, ou seja, aquilo que o comandante do Exército quis evitar, talvez tivesse detonado se tivesse tido essa prisão. Então, foi a melhor maneira. O Bolsonaro sentiu o peso do Exército contra ele, que é a força que tem mais poder, recuou naquele momento, depois continuou fazendo movimentos golpistas. Só que chega uma hora, Miguel, que tem que ter... Eu até escrevi sobre isso essa semana. Eu julguei que talvez fosse ter mais uma operação contra os políticos, porque já vieram os financiadores, já prenderam os pretendentes a golpistas que estão presos há mais de um ano. Você tem uma série de políticos, inclusive, que já têm presos políticos, já sofreram busca e apreensão, e especialmente o grupo militar, que muita gente duvidava se chegaria neles, já teve uma operação fortíssima, técnica, controlada de uma forma, inclusive, sem nenhum tipo de escandalização, de espetacularização. Agora, do meu ponto de vista, como advogado, acompanhando esse inquérito para e passo e vendo a quantidade de operação, de fases que já teve dessa operação, está na hora da Polícia Federal fazer o relatório. Acho que já tem abundância de prova de materialidade e autoria para poder mandar para o Ministério Público em relação a Bolsonaro, em relação ao general Heleno, general Braga Neto, uma série de generais que estavam ali efetivamente fomentando o golpe, tentando o golpe. Aquela gravação anterior, onde o general Heleno diz que tem que ser feito o golpe antes mesmo da posse, porque senão depois fica difícil. E agora, discussões que vieram à tona que comprovam que eles estavam tentando a leitura daquele ato, que seria o ato lido pelo presidente da República, para dizer do estado de sítio, é algo deprimente. E você vê as iniciais do Bolsonaro lá, quando fala dentro das 4 linhas, que é uma expressão que ele usa muito. Então, assim, eu acho que o trabalho da Polícia Federal está extremamente bem feito, só que chega uma hora que amadurece, o inquérito amadurece. Escuta o que eu estou lhe dizendo, eu tenho experiência de direito criminal. Se não fizer um relatório agora, porque você fazer o relatório agora não significa que vai parar a investigação, não. Você faz um relatório sobre Bolsonaro, o grupo mais ligado a ele, os generais, aquele grupo que realmente insistiu no golpe, e você manda para o Ministério Público, que, no meu ponto de vista, fatalmente fará uma denúncia. Porque você sabe, o Poder Judiciário é um poder inerte. Ele só age se provocado. E a provocação, daí aquilo que eu chamo de poderes imperiais por parte do Procurador-Geral da República, sendo no Supremo Tribunal Federal, é apenas o Procurador-Geral. Mas eu lembro aqui que o doutor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, tinha tomado posse há apenas 4 dias, quando recebeu a documentação pesada, longa, grave, que diz respeito a essa operação que teve busca e apreensão em casa de generais, que teve prisão de coronel da ativa. E ele, em 4 dias, estudou e fez um parecer técnico absolutamente correto e digno. Então, no meu ponto de vista, a operação pegou um outro patamar com esses depoimentos. É um comandante do Exército que disse com muita... A leitura do depoimento dele impressiona. E, de certa forma, até mostra que nós estivemos muito próximo de um golpe. Eu estou vendo agora pessoas da imprensa, pessoas bolsonaristas, pessoas que estavam apoiando Bolsonaro, que tinham dúvida do golpe, voltarem atrás, falar, opa, realmente, agora chegou um ponto que não dá mais para ninguém duvidar que nós estivemos muito próximos de um golpe. É hora de relatar, a Polícia Federal fazer o relatório, é assim que funciona. Faz as investigações, busca apreensão, depoimentos, tudo que foi feito, com técnica, com análise criteriosa dos agentes da Polícia Federal, e agora é necessário que essa fase, não é que ela vai terminar, já tem elementos suficientes para mandar para o Ministério Público um relatório, e esse relatório vai ter que dizer, tendo em vista o que foi apurado, a Polícia Federal entende que tem que ter o indiciamento do senhor Jair Bolsonaro, do ex-ministro da Casa Civil, do ex-chefe do GSI,
general Heleno. E aí, o Ministério Público, através do doutor Paulo Gonet e seus auxiliares, vão, do meu ponto de vista, apresentar uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal, que representa a gravidade do que nós passamos. E o Supremo Tribunal, na sua plenitude dos seus 11 ministros, vai decidir sobre o recebimento da denúncia. Com o recebimento, essas pessoas que tentaram o golpe vão virar réus. Essa que é a diferença. E isso é necessário que seja feito com a maior urgência possível. Muito bom. Cacai, uma linha de defesa dos bolsonaristas, aparentemente é a principal linha de defesa deles. Eles foram todos para os Estados Unidos, foi uma comitiva lá de bolsonaristas, foi a turma toda lá. E eles estão fazendo encontros com republicanos da extrema-direita americana, e a principal linha de defesa deles é que é uma ditadura judicial, há uma ditadura judicial no Brasil, que o Brasil virou uma Venezuela, uma Cuba, é o que eles falam. Tem campos de concentração, gulags, e que a justiça, o STF, faz o que o Lula quer. Eles têm, na bolha deles, eles estão conseguindo agitar essa narrativa. Como é que você pode responder a isso? Por isso é que eu digo, Miguel, que é necessário que a gente faça, que a Polícia Federal faça, a sociedade brasileira cobre, a Polícia Federal faça um relatório com a maior urgência possível. Porque o que eles estão fazendo é de uma gravidade ímpar. Veja bem, eu entendo que não há motivo para a prisão preventiva nesse momento. Entendo até mais, tenho recebido críticas da esquerda, de amigos meus, eu entendo que nós não podemos fazer aquilo que eles fizeram, que a Lava Jato fez. A Lava Jato é que é a origem básica desse bolsonarismo. Nós temos que dar a eles todos os direitos de defesa, devido processo legal e presunção de inocência. Assim que funciona num país civilizado, democrático. O processo penal democrático exige isso. Só que eles estão tomando algumas atitudes, como aquela de 25 de janeiro, 25 de fevereiro, onde foi feita uma manifestação enorme, onde eles, ainda que o presidente, o ex-presidente, não tivesse falado as enormidades de besteira que ele falava antes, mas o seu grupo falou, o Malafaia foi lá para falar, ou seja, tudo combinado. Só que essa preparação que eles estão fazendo, essa ida aos Estados Unidos, que é uma coisa ridícula, eles chegaram na porta do Congresso Nacional, não permitiram que eles falassem, eles começaram a dar entrevista lá fora em inglês, foi uma coisa risível, assim, dá até uma certa vergonha alheia e tal. Mas o que interessa é que, na minha visão, e eu tenho escrito sobre isso, ao politizar as ações do Supremo, eles estão, sim, com risco de fazer obstrução de justiça. Veja bem, como é grave isso. Eles estão fazendo uma coisa que não é desconectada, é bem conectada. O Bolsonaro vai para o interior do Rio de Janeiro, faz uma carreata e vai andando pelo Brasil, ou seja, ele desistiu da defesa técnica, praticamente desistiu, porque ele sabe que não tem saída, ele sabe que a materialidade está posta, abundantemente posta, ele sabe que a autoria é irrefutável, ainda mais agora com depoimento de almirante, general, presidente de partido, porque o Valdemar também Costa Neto jogou ele no fogo, que é assim que esse pessoal funciona. Então, Miguel, está na hora de tomar uma atitude. Se nós deixarmos que esse grupo, que o bolsonarismo virou uma febre no país, quer dizer, são pessoas que fizeram uma espécie de uma lavagem cerebral, muitos deles acham que o Bolsonaro ainda está coordenando o Brasil. Essa é a verdade. Eles acham que o Trump vai ganhar e vai, com isso, fazer com que o Bolsonaro assuma o poder aqui. É de uma falta de densidade. Olha, aquilo que eu dizia para Lava Jato, Moro e seus procuradores amestrados, serve para esse pessoal. São indigentes intelectuais. São pessoas que têm uma visão do mundo que é completamente fora da realidade. E eu repito, falar em ditadura do judiciário é forçar uma tentativa de julgar a população contra o Supremo Tribunal Federal. Isso é grave. Isso é muito grave. Se viesse de uma pessoa isolada, a pessoa tem o direito de fazer crítica ao Supremo, a qualquer um. Mas isso como uma coordenação de defesa, porque é isso que nós estamos vendo aí, Miguel. Pense comigo.
nada mais é do que um certo desespero da falta de defesa técnica. Está tudo provado. Absolutamente. Eles fizeram prova contra eles. É a Operação Tabajara. Eles foram lá e gravaram uma reunião onde tem um general que fala e dá o golpe rápido. E outras coisas gravíssimas. Depois, documentos que foram apreendidos, veja bem, e nós ainda não sabemos o que foi apreendido na casa desses generais. Porque o general Heleno, que é um homem arrogante, provavelmente ele deve ter pensado, jamais alguém ousará entrar na minha casa. Entrou sim. Entrou e fez uma busca e apreensão. Esses documentos ainda não foram analisados. Só que se nós deixarmos para analisar tudo que for acontecendo, nós vamos ficar aqui 1 ano fazendo operações. Porque esse grupo tinha uma capilaridade criminosa, eles eram serial killer do crime. Então, eu acho que esse movimento deles de pressionar o Supremo, de falar que o Supremo, hoje em dia, está sob a coordenação do Lula, que é um absurdo, é falta de visão da realidade. Isso, sendo feito de uma forma isolada, é um direito de crítica óbvio, você pode criticar o Congresso, eu mesmo critico, falo que está cooptado, não tenha dúvida nenhuma. Critico o Supremo Tribunal muitas vezes. Agora, não se pode fazer disso uma maneira de fazer a defesa num processo criminal. Escuta a diferença do que eu estou dizendo. Estou dizendo uma coisa que é grave. Eu penso que esses movimentos coordenados, concatenados, para poder atacar o Supremo Tribunal, para minar a confiança da população e das pessoas no poder que vai julgar esse bando, isso pode significar, sim, uma hipótese de obstrução de justiça, o que resultaria em prisão preventiva. Veja como é grave. Eu que defendo que eles devem ser presos só após a prisão, eu costumo dizer que nas eleições do Lula, nós estávamos julgando a barbárie contra a civilização e a democracia venceu com a vitória do Lula. Mas nós não podemos usar os métodos da barbárie, não podemos prender antecipadamente, não podemos fazer prisões para delação, que é tudo que o grupo deles fazia na época da Lava Jato e depois. Porém, eu estou vendo um movimento que tem certa gravidade e peço a reflexão para a necessidade de um relatório rápido para que o Ministério Público possa apresentar a denúncia e levar a julgamento. Porque, senão, a defesa técnica que deveria estar sendo feita nos autos do inquérito e que deve estar vendo que não tem muito o que fazer, porque as provas vão se acumulando de uma maneira impressionante, essa defesa passa a ser feita política pressionando o Supremo Tribunal Federal. Isso não pode ocorrer. Nós temos que alertar que isso não pode ocorrer e isso pode ser, sim, obstrução de justiça. Muito bem. Cacai, recente, uns dias atrás houve o aniversário do José Dirceu em Brasília, né? Foi muito comentado na mídia, porque foi comentado como a volta do José Dirceu, uma figura que tinha sido muito execrada na mídia, e agora ele voltou, e você também apareceu em algumas reportagens como uma pessoa que é amiga do Dirceu, e até falaram uma possibilidade de você vir se candidatar a senador. Eu queria que você falasse um pouco sobre a figura do José Dirceu e essa história de você vir como senador, e seria pelo Distrito Federal, imagino, né? Miguel, são duas coisas. Primeiro, assim, o Zé Dirceu, para mim, é a pessoa que melhor pensa política, melhor conhece o Brasil. Eu fico muito impressionado. Eu costumo dizer, eu advoguei para 4 presidentes da República, eu convivi com mais de 90 governadores que eu fui advogado, convivi com dezenas de senadores e ministros. Eu não conheço ninguém que tenha a capacidade de análise do Brasil e do mundo da política como tem o Zé Dirceu. O Zé Dirceu é uma figura muito diferente. Por isso, eles colocaram ele no mensalão, por isso eles o prenderam. Tudo isso é porque seguramente ele seria o presidente do Brasil. Ele tem uma competência inacreditável. E o Zé Dirceu foi preso, passou muito tempo preso, quebrado, sem dinheiro para manutenção da própria família, da própria filha pequena que tinha. E hoje ele volta, felizmente, com muita tranquilidade. Ele é uma pessoa muito diferente, né? Nesse dia do aniversário dele foi muito interessante, porque eu revi aquele Zé Dirceu, eu convivi muito com ele quando era ministro da Casa Civil, eu revi aquele Zé Dirceu que coordenava os lugares onde ia.
No final da noite, estavam todos os jornalistas, ou vários jornalistas, sentados na mesa dele e perguntando, e ele respondendo, e é sempre com uma análise absolutamente técnica. O Zé Dirceu me impressiona como ele conhece o Brasil, dedica ao Brasil, como ele tem lealdade ao PT, como ele tem lealdade ao presidente Lula. Fez um discurso belíssimo, fazendo uma análise do momento brasileiro. Então, foi muito bom ver o Zé ali. Eu acho que ele tem o direito de estar de volta fazendo essa política mais ostensiva. Ele nunca deixou de fazer política. A gente que conhece Brasília, eu sou muito amigo dele, realmente eu sou um admirador profundo do Zé. Eu sei que ele, a vida inteira, fez política, ele foi o cara que coordenou a primeira campanha do Lula, ele que coordenava o PT e tal. E ainda faz. Agora ele volta com mais força, eu acho que provavelmente com chance de ser candidato a deputado federal, para ser o mais votado, até em homenagem a ele, lá em São Paulo. Essa questão de ser candidato ao Senado, toda eleição tem grupos que me procuram para ser candidato ao governo, ao Senado. Eu vou ser sincero, eu não tenho nenhum interesse em me candidatar. Ao governo, então, se hoje tivesse uma determinação constitucional de ser presidente da República, eu não aceitaria, eu não tenho nenhum interesse. Eu acho o executivo uma coisa extremamente chata, na verdade. Isso não é mais chato que ser juiz. Não tenho... Agora, tem sempre essa conversa que seria bom ter um representante da esquerda, eu faço esse combate há muito tempo no Senado, mas eu costumo responder, Miguel, que tem eu não ultrapasso um requisito constitucional, porque tem que ter 35 anos, eu não tenho idade constitucional para ser senador da República. Tá bom, tá ótimo. E, Cacai, e sobre o presidente Lula, saíram essas pesquisas que mostraram uma certa queda na aprovação dele, aí a mídia agora está batendo muito no Lula pelos erros dele na questão internacional. Eu li hoje uma análise assim, né, que o principal ponto que eles consideram crítico do presidente Lula é a questão internacional. Como é que você está avaliando o governo como um todo? Como é que você leu essas pesquisas? Olha, nós estamos há um ano e pouco de governo, né? O Lula ter ganho já foi um milagre, né? O Bolsonaro gastou 380 bilhões na reeleição, não existia precedente de reeleição perder, ele tinha toda a estrutura e máquina do governo, quer dizer, só o Lula poderia ganhar a eleição. Ele disse isso aqui em casa no dia que ele foi ser diplomado, ele disse que não tinha mais interesse em candidatar e candidatou por isso. Agora, Miguel, para você ganhar de um governo fascista, um governo corrupto, um governo dinheirista, que abriu todas as caixas de dinheiro que podia, o Lula teve que fazer uma composição muito grande, gente. Evidentemente, esse ministério e essa estrutura de governo não é aquilo que o Lula sonharia se pudesse ter tido uma eleição correta, uma eleição sem ser como fascista no poder e tal. Então, eu acho que esse um ano e pouco o Brasil está indo muitíssimo bem, o governo está indo muitíssimo bem. Você vê que nós crescemos economicamente, que é o mais importante. Nós tiramos as pessoas da fome. Nós, que eu digo, o Brasil mesmo. Eu não faço parte do governo. Sou um cidadão absolutamente, não tenho cargo em governo, nunca indiquei ninguém, não tenho esse interesse, não vou ser candidato ao Senado. Mas eu acompanho, dou palpite quando me perguntam, faço parte de reunião. Claro que eu acompanho, porque eu sou um brasileiro e tenho amor pela democracia e pelo meu país. Então, eu penso que, na verdade, não é fácil governar com essa diversidade enorme. O Lula tem uma capacidade de pensar política extremamente interessante. Eu vou te dar um exemplo. Eu escrevi um artigo semana passada, Lula Animal Político. Numa determinada roda, o Lula comenta, sem maiores aprofundamentos, que nós não deveríamos ter tanta ânsia para caçar o Sérgio Moro. O Sérgio Moro hoje é um pato manco, um marreco manco, que não tem força, que não tem credibilidade. Ou seja, ele não explicitou isso. Eu conversei com o senador da República, estava conversando com ele, e o senador disse, Cacá, ele deixou bem claro, deixa o Moro lá, manco, sem nenhum prestígio, vai dar chance de abrir uma nova eleição para vir uma Michelle. Ele não disse isso, repito, mas isso é o que foi entendido pelas pessoas que ouviram. É só um homem que tem a capacidade de pensar política de uma forma superior, como Lula, porque ele é o principal interessado. Eu bato no Moro tem 9 anos. Eu corro o Brasil, corri o Brasil, felizmente ganhamos, derrotamos essa República de Curitiba, mas o Lula foi preso 580 dias, e, no entanto, a visão dele é política. Ele disse, não,
Agora, não interessa tirar esse cidadão do Senado. Eu fiquei impressionado com a capacidade. Até não concordo. Eu acho que nós temos que caçar o Moro, que processar o Moro e que responsabilizar pelos enormes crimes que fizeram. Mas ele, com uma visão política muito mais ampla, diz, não vamos pegar esse marreco manso. Não foi a expressão que ele usou, mas deu a entender isso. Então, eu acho que em 1 ano e 2 meses de governo, o governo está indo muito bem na parte econômica, tirar as pessoas da fome. Agora, não é fácil, né? Você tem áreas do governo que são pessoas que ainda têm, está cheio de bolsonarista por aí, inclusive no primeiro escalão. Eu, outro dia, conversei com uma pessoa do ministério, talvez o segundo ministério mais rico do Brasil, e a pessoa me disse, horrorizada, falou, pô, Cacai, no ministério tal, o terceiro posto, que tem um orçamento enorme, é de um cara bolsonarista sobre todos os aspectos. Ou seja, eu penso que nós estamos indo muito bem, é o que é possível fazer e está sendo feito naquilo que é mais importante. Agora, claro, o Lula, como ser humano, erra. Eu acho que ele fala demais do Bolsonaro. Ele hoje chamou o Bolsonaro de, sei lá, falastrão, alguma coisa assim, uma coisa que vai estar em todo... Covardão. É. Eu acho isso desnecessário. Eu acho que se nós esquecermos, especialmente o governo esquecer o Bolsonaro e deixar que a sociedade civil faça esse enfrentamento, e especialmente no momento em que nós estamos muito próximos de um relatório e provavelmente de uma denúncia criminal gravíssima. Então, eu acho que nós não precisa que o presidente da República, especialmente, faça esse enfrentamento. O Flávio Dino fazia bem. O Flávio Dino tinha um perfil quase que de advogado de júri ali, né? Era muito impressionante. O ministro Lewandowski já tem um outro perfil mais clássico, foi presidente do Supremo, já tem um perfil mais técnico, eu diria. Mas eu não acho que o presidente da República deva fazer esse enfrentamento direto com o Bolsonaro em muito pouco tempo. Ele ainda é muito poderoso pela capilarização das fake news. Contar uma história e desmontar essa história é muito difícil. Olha, quando o Haddad disputou com o Bolsonaro, eu fui fazer um estudo sobre uma madeira de chupeta, uma coisa, um nome esquisito que tinha lá, que eu achava que ninguém acreditava naquilo. 84% dos eleitores achavam que existia uma madeira de piroca, uma coisa desse jeito. É uma coisa incrível. Como é que a capilaridade da mentira, e o governo Bolsonaro ele investiu muito na mentira, a mentira como estratégia, a mentira como propaganda. Então, as pessoas que acreditavam, 84% acreditavam que existia uma madeira de piroca, uma coisa desse jeito, que é a coisa mais absurda que pode imaginar. Mas não é fácil enfrentar esses resquícios ainda desse pessoal que foi realmente que julgava que a Terra era plana, que batia continência para pneu, que pegava telefone celular para poder falar com extraterrestre. Gente, é difícil. Vamos ter paciência. Eu acho que o governo está indo muito bem. Muito bem. Última pergunta, Cacai. 10 anos de Lava Jato. Muitos comentários, muitas análises. Eu sei que você já falou muito sobre isso, inclusive aqui no programa, mas, enfim, à luz, né, dessas novas revelações, da tentativa de golpe, qual a leitura que você faz hoje de 10 anos da Lava Jato? Olha, eu sempre digo, e disse isso desde lá de trás, eu comecei a correr o Brasil enfrentando a Lava Jato em setembro de 2014. Ela começou em 17 de março. Quando eu vi que aqui era um grupo político com o objetivo de atingir ao poder. Sem escrúpulo, completamente sem escrúpulo, com um grande esquema de marketing. Indigentes intelectuais, despreparados na matéria jurídica, mas com um grande esquema de marketing. Eu sempre disse que nós tínhamos que fazer esse enfrentamento em todos os lados, que demoraríamos ganhar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem o tempo da imprensa, não tem o tempo da sociedade. Ganhamos. Eu diria que o processo penal democrático e a Constituição ganhou desse grupo. Ainda tem muito o que fazer. Agora vai sair, provavelmente dentro de 10 dias e tal, um relatório que foi feito pela Polícia Federal para o CNJ sobre a 13ª Vara e sobre a Lava Jato. Ao que me consta, vai ser avassalador. Porque, veja bem, quando tiraram o ato da 13ª Vara, porque ele disse a frase que tirou ele de lá, ele disse, eu vou abrir os porões da 13ª Vara. O primeiro caso que ele pegou foi do Tony Garcia, um empresário. Já causou um barulho no país.
Tem que abrir todos. Eles estão hoje desmoralizados, completamente desmoralizados, mas tem que ter responsabilização, inclusive criminal, sobre essas pessoas que o Supremo Tribunal disse que corromperam o sistema de justiça. Essa semana eu recebi uma mensagem de um ex-senador que me emocionou, para ser sincero. Ele dizendo que, sobre um determinado artigo que eu escrevi, ele dizendo que quando eles estavam presos em Curitiba, que às vezes eles se reuniam lá no determinado local, posto 6, lugar 6, que ele falou, e que ouviam minhas falas, mandavam para eles minhas gravações, meus debates, e liam meus artigos em conjunto, e que aquilo dava esperança para eles, porque eles sabiam que do lado de fora tínhamos um grupo que estava apontando os excessos criminosos da Operação Lava Jato. Então, isso é reconfortante de ver. Ontem foram 10 dias. Eu participei da Lava Jato desde o primeiro dia 17 de março de 2000, de 10 anos atrás, quando fizeram a busca e apreensão no posto, que tinha uma Lava Jato, por isso o nome, me chamaram para advogar, e eu fui advogar depois para o Alberto Rousseff. Tive 30 e tantos clientes ali. A Lava Jato fez muito mal para o país. 180 bilhões deixaram de ser investidos, banalizou a prisão, estupraram o Instituto da Delação, quebraram poderosas empresas brasileiras de setores. Não tinha que fazer o combate à corrupção? Claro, prende o diretor, prende quem tem responsabilidade, não da maneira que fizeram. Aquilo foi um instrumento para conseguir atingir o poder. Não deixa nenhum legado, nenhum legado. E nós não podemos achar que a Lava Jato acabou. Eu digo sempre isso. É necessário continuar a ter uma investigação para apurar as responsabilidades. Acho que esse relatório que sai do CNJ agora é muito positivo, porque você já tem o Deltan foi cassado e está inelegível. O Moro deve ser cassado. A senadora Selma foi cassada e está inelegível. Mas é muito pouco. Tem que apurar a responsabilidade realmente que essas pessoas fizeram. E esse dinheiro, para onde foi? Essa enorme quantidade de dinheiro que eles estavam fazendo dentro de uma fundação para poder dominar o país. Essa que é a verdade. Eles são os responsáveis diretos pela existência do Bolsonaro, que prenderam o principal opositor, o Lula, e aí você tem um caso clássico de corrupção, onde um ministro, um juiz, prende o opositor e aceita ser ministro do governo que ele ajudou a eleger. No entanto, com tudo isso, com toda a força da grande mídia, nós ainda os derrotamos. Derrotamos nas 10 medidas, derrotamos no pacote anticrime. Eu me lembro que quando o Moro apresentou o pacote anticrime, o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia, ele conseguiu fazer um grupo de trabalho de 17 deputados, 12 deles se reuniam na minha casa durante um ano. Eu chamei 3 ou 4 advogados criminais para dissecar esse pacote anticrime e nós enxugamos e derrotamos o Moro na Câmara. Eu digo derrotamos porque eu participei de reuniões durante um ano na minha casa. Até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que chama Bloco do Cacá, era aparelho do Cacá, ele mudou para Bloco. Então, nós temos uma história interessante nesses 10 anos. Sofrida, muita gente sofreu, a economia sofreu, o número de emprego foi realmente avassalador, que perdeu de emprego, mas eu acho que a democracia resistiu, o processo penal democrático resistiu, e agora nós não podemos deixar de cobrar que haja uma continuidade na investigação dos crimes cometidos pela República de Curitiba. Maravilha, Cacá. Muito obrigado pela entrevista. Forte abraço. Boa noite para você. Abraço grande, boa noite.